Olá, espectadores da revista Paróquias, eu sou a Michele Ferreira e hoje estamos aqui em mais um momento de formação com um convidado muito especial para nós, que é o irmão Afonso Murad. Ele é irmão marista, doutor em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, com especialização em comunicação e gestão com ênfase em marketing pela Fundação Dom Cabral. Ele é professor na Faculdade Jesuíta e autor do livro Gestão e Espiritualidade e coautor da obra A Casa da Teologia, ambos pela Edições Paulinas. Muito obrigada por estar aqui conosco, irmão Murad, é uma alegria muito grande recebê-lo. Recíproca, Michele. Irmão, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, eu queria saber do senhor quais que são, o que a Igreja Católica, ela percebeu com essa pandemia? Como será a Igreja Católica depois da pandemia? Essa eu acho que é a pergunta fundamental, né? Mas eu acho que antes de responder a como será, é importante perceber como a Igreja Católica se portou durante esses 2 anos de pandemia. Ninguém sabe o futuro, né? Se vai ter outra onda ou não. Então, do ponto de vista do Vaticano, a postura foi muito clara, clamando às igrejas locais para assumirem as determinações da Organização Mundial da Saúde, dos países, e que, se fosse necessário, como foi necessário, suspender as atividades presenciais para o bem da população. Essa diretiva foi seguida no Brasil pela CNBB, né? Logo que se percebeu que a pandemia estava avançando, não havia vacina ainda, a orientação da CNBB foi clara, suspensão, e você se lembra, imagine Semana Santa, que é o momento onde a população mais vai às igrejas, quer dizer, eu acho que foi um gesto de desprendimento da igreja, de amor ao seu rebanho, de saber que isso poderia ocasionar mortes. E o nosso Deus é o Deus da vida. O Papa Francisco tomou também uma iniciativa forte, bonita, que foi uma celebração e uma homilia na Praça do Vaticano, o ano passado, utilizando aquele texto tão forte, né, dos discípulos que estão com Jesus na barca, na tempestade, e fez uma analogia, uma comparação com a pandemia, e mostrou um pouco como é que todos nós fomos surpreendidos por isso. E que a gente, como os discípulos, estavam lá perdidos, né, com medo de afundar. Então foi uma mensagem, eu acho, de uma intensidade bonita, que você que está nos acompanhando pode encontrar na internet, uma homilia belíssima do Papa Francisco. Então eu creio que a Igreja Católica assumiu as posturas corretas. Mais do que isso, durante a pandemia também, muitas paróquias e dioceses tomaram iniciativas para ajudar as pessoas empobrecidas que, por causa do desemprego, da falta de oportunidade, estavam passando fome. Então, muitas iniciativas bonitas de fazer marmita, arrecadar comida, e eu acho que isso também marcou um gesto de solidariedade da igreja nesse momento. E levando para o lado da gestão eclesial, quais que foram as lições tiradas deste momento? Várias, vão elas. A primeira que eu acho é o seguinte: a Igreja Católica tinha e ainda tem dificuldade de lidar com os recursos midiáticos, com a internet, com a TV. Então, pela falta de gente nas igrejas, os padres e as equipes paroquiais tiveram que se virar. Então, começaram as missas pela internet, né, utilizando o Zoom, ou o Facebook, quer dizer, vários recursos, o YouTube. Com isso, se aprendeu, diria eu, estamos ainda aprendendo, né, a nos comunicarmos de uma maneira virtual. Então, acho que isso foi uma primeira lição, que ainda não está aprendida toda, não, mas nós precisamos avançar muito nisso ainda, né?
Eu lembro, por exemplo, eu acompanho, de vez em quando, tem uns amigos meus que são padres e tal, eu vou no canal deles lá para ver como é que está, né? Ainda nós temos que aprender muita coisa. Vocês, inclusive, estão com uma iniciativa aí da área de comunicação. Eu fico assustado quando eu vejo uma missa pela internet com uma câmera a 3 metros de distância. Então, a gente está acompanhando no celular, você vê lá no finalzinho o padre, um monte de coisas que não tem nada a ver, né? Uma cena enorme. Quer dizer, não ter uma câmera melhor, aproximar mais, né? Hoje é tranquilamente possível você trabalhar com dois celulares simultaneamente, né? E selecionando as imagens. Então nós temos que aprender ainda muito com isso. E depois, o fato da gente ficar um tempo sem atividades presenciais nos coloca uma questão que é a seguinte: como integrar mais todo o campo do conhecimento que está disponível na internet e na evangelização. Vou dar um exemplo, a catequese. Né? É que eu acho que aí é fundamental a catequese, o trabalho com as novas gerações. Nossa catequese tem que ser mais interativa. Né? Grande parte hoje das nossas crianças e adolescentes tem celular. Sim. Então, a catequista ou o catequista tem que pensar em atividades para as crianças pesquisarem na internet, entendeu? Pode-se criar joguinhos com as crianças em interação. Claro que a dimensão presencial é fundamental na formação da iniciação cristã. Isso é insubstituível. A amizade, o olho no olho, coisa que nós estamos recuperando depois da pandemia. Mas a gente precisa utilizar mais os recursos midiáticos e, mais do que isso, pensar o processo de ensino e aprendizagem da fé de uma maneira dinâmica, participativa. Nós temos que superar essa ideia de que catequese é uma aulinha que você põe a criança ali e fica lá o catequista querendo colocar doutrina na cabeça dela. Não dá, tem que ser a partir da experiência da fé e pensar a experiência da fé a partir de Jesus, né? E aí vem, naturalmente, aqueles elementos que são fundamentais para a nossa consciência cristã. Então, vamos definir assim, a principal lição foi que a igreja passou de uma igreja mais concentrada ali no templo e passou a ser uma igreja mais participativa, seria isso? Eu acho que ainda não, mas se criou as oportunidades para isso. E, por exemplo, com a falta das questões presenciais, vários grupos começaram a se reunir virtualmente, né? Porque houve grupos de jovens, até grupos mais, eu diria, tradicionais, né? Começaram a utilizar os recursos midiáticos para se encontrar. Eu acho que isso é muito positivo. Agora, a gente tem que dar um passo a mais, que é ligar as atividades presenciais com aquelas remotas ou mistas, né? Para a gente poder contemplar diversos tipos de público. E os agentes de pastoral, assim, o que o senhor acha que vai mudar assim, nas pastorais depois desse processo de pausa que a pandemia deu nas atividades? Pois tem que retomar o vínculo, sabe? Então, na medida que esperamos, né, que o vírus seja controlado, eu creio que as paróquias, as pastorais têm que intensificar as visitas, os contatos interpessoais, o cuidado com as pessoas. E outra coisa, esses 600 mil pessoas que faleceram durante a pandemia, por causa de uma irresponsabilidade do poder público, temos que dizer isso com clareza, deixou para trás, esse fato, deixou para trás muita dor, muito sofrimento. Então eu penso que a pastoral da consolação, ela precisa ser reativada e dinamizada. Então, para visitar as pessoas que perderam seus familiares, que perderam as pessoas que eles... mas já aconteceu há mais de um ano. Mas fica um resto de dor, de perda. E é um espaço que é fundamental a igreja ocupar com o laicato. Entende? Nós precisamos dinamizar, multiplicar as iniciativas pastorais
para o consolo das famílias, para a oração das pessoas que se foram durante a pandemia. Espiritualmente, a Igreja Católica ela sai mais fortalecida deste período? Depende. Algumas pessoas fizeram essa experiência durante a pandemia de solidariedade, de compartilhar a dor com os outros, de sofrer a dor da perda, e souberam fazer disso um caminho para amadurecimento da sua fé. Isso é admirável. Outras pessoas perderam a oportunidade, né? Então, se deixaram levar pelo desânimo, se arrumaram outros processos para se distrair e perderam essa oportunidade. Então, eu creio que depende das pessoas e dos grupos. E aqui eu quero fazer um apelo para você que está nos seguindo. Ainda é tempo de aprender. Ainda é tempo de, por exemplo, criar um espaço interior mais para oração, para meditação da palavra de Deus, de preferência a cada dia, para que as nossas experiências existenciais sejam cada vez mais confrontadas com a palavra de Deus para alimentar a nossa fé. Para a gente finalizar nosso momento aqui, se o senhor pudesse definir em uma palavra as lições que a Igreja Católica, ela... Vamos lá, em breves frases. Do ponto de vista da gestão eclesial, primeiro, o uso de recursos midiáticos, principalmente da internet, para a evangelização. Segundo, a ligação das atividades online com a presença, com uma atividade de presença para marcar a vida das pessoas e os relacionamentos interpessoais. Terceiro, estar preparado para outras possíveis situações semelhantes. Acho que nós temos que aprender com isso. Quarto, valorizar as iniciativas horizontais, não aquelas que estão sob o controle do padre ou das coordenações paroquiais. Favorecer grupos horizontais que se encontram, que partilham a vida, que partilham o evangelho, porque isso também faz parte da mentalidade de rede que está crescendo na sociedade contemporânea. E uma aprendizagem do ponto de vista espiritual, que é a nossa confiança em Deus, a abertura para o mistério da vida e da morte, como dom e também com a responsabilidade que todos nós temos, cidadãos e cidadãs, e também o poder público, para cuidar da vida em toda a sua extensão. Ótimo, irmão, agradeço, esse momento que a gente teve aqui. Acho que foi de grande valia, para que os nossos agentes e as nossas paróquias e aqueles que estão nos assistindo entendam a proporção, que foi esse momento que ficamos fora das igrejas, entre aspas, Ela estava no nosso coração, porque nós também somos igreja, mas que esse momento sirva de aprendizado e que, saiamos mais fortalecidos. Obrigado. Agradeço a sua participação. Queria deixar uma última mensagem para quem está nos assistindo. Meu amigo, minha amiga, eu acho que quando a gente tem uma crise, é uma oportunidade da gente ser criativo. Então, vamos desenvolver também a nossa criatividade, em termos, como eu falei, da catequese, das iniciativas de solidariedade, porque muita coisa ficou pelo caminho, muita gente ferida, muita gente com graves problemas econômicos, financeiros, com solidão. Então, é momento da gente exercitar a nossa criatividade pastoral para responder a essas demandas, a esses apelos de Deus na realidade. Obrigada, irmão, e obrigada a você que nos acompanhou. Fique ligado aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal, que em breve teremos outro momento de formação aqui no nosso podcast. Até lá!